chi cho nang la jan chu bardo dani char su chi dai gi jing su ji pe so nan chi guru Pinji Sanje Drupa Sanje Chodan Sunchi Chonang Lan Janchu Dani Chab Chi Daigi Jepe Sonanchi Drula Pinji Sanje Drupaso. Inconcebível, inexprimível Prajnaparamita, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva, Mãe de todos os vitoriosos dos três tempos, a você presta homenagem. O coração da bem-aventurada Prajnaparamita, homenagem a Bhagavati Prajnaparamita. Jikenda Kito Paduchina Chonden Denja Porka Jago Pomporila Longi Gedon Chen Podan Chanchu Semper Tempo Dantab Chik Tu Jute Detse Chong Den Desamor Nam Waje Jawe Chochi Dranchi Ching Zing La Nyong Par Jo So Yan Detse Chanchu Sempa Po Pa Pa Chen Rezi Wan Chu Sherab Chi Rotu Chim Pa Za Mo Cho Pa Ni La Na Pa Po Na Po De Da La Yang Ran Jin Ji Tong Pa Nang Pa Ta O De Ne San Je Chi Tu Tse Dan Den Pa Rim Bu Chan Chu Sem Pa Chen Po Pa Pa Wan Chu La Ji Ke Che Me So Ri Kim Bu Wan Ri Kim Bu Mo Gang La La Ram Chim Pa Ro Tu Chim Pa Za Mo Cho Pa Che Pa Do Pa De Ji Ta Pa Ja De Ke Che Me Pa Dan Chan Chu Sem Pa Ziwan Chu Gi Tse Dan Den Pa Shari Da Chi Bu La Ke Che Me So Shari Bu Ri Kim Bu Wan Ri Kim Bu Mo Gang La La Ram Chi Pa Ro Tu Chim Pa Za Mo Che Pa Cho Pa De Ji Ta Pa Ta Wa Ja Te Pom Po Na Po De Da Chan Ran Jin Ji Tong Pa Su Ta O Zu Tong Pa O Tong Pa Ni Zu So Zu Le Chan Tong Pa Ni Je Ma Yin Pa Ni Le Chan Zu Je Ma Yin No De Jing Du Tsu Wa Dan Che Dan Nam Par She Pa Nam Tong Pa O Shari Bu Te Ta We Na Cho Tan Che Pa Ni De Tseng Ni Me Pa
me pa o sharimbu tawe na tom pa ni la zo me so wa me do she me do che me par she pa me mik me na wa me na me je me lo me i me dri me ro me re ja me cho me do mi ki kang me pa ne i chi ka me i chi kan chi bar do yan me do ma rik pa ze pa me pa ne shi me ga shi ze pe bar do yan me do de jin do do ne wa dan jong wa dan go pa dan la me ye she me pa me ma to pa yan me do sharim bu te ta we na chan chu sem pa nang la to pa me chi she ram chi pa ro tu chin pa la ten chin ne te Landri pa me chin trak pa me de chin chin lo le shin tu de ne nyan yen le de pe chin tu du son nam pa jo pe san je tan che chan she ram chi la ten me la na me pa yang da pa zo pe chan cho tu non pa zo pa je so te ta we na she ram chi ching pe na rik pa chen po na la na me pe na mi nyam pa da nyam pe na nao tan che ram tun ji wa che pe na mi zon pe na den pa ja te she ram chi pa ro tu ching pe nyam me pa te ata on ga te para sanga te bodhi soha gate 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 para te bodhi soha gate para sanga te bodhi soha gate para sanga te bodhi soha gate para sanga te bodhi soha gate para gate para sanga te bodhi soha gate para sanga te bodhi soha gate para gate para sanga te bodhi soha gate para gate para sanga te bodhi soha 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 gate para sanga te bodhi soha
Gate gate para gate para sangate vatsva gate gate para gate para sangate vatsva gate gate para gate para sangate gate gate para gate para sangate vatsva gate gate para gate para sangate vatsva gate gate para gate para sangate vatsva gate 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 para gate para sangate vatsva 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 gate gate para gate para gate gate para gate para sangate vatsva gate gate para gate para sangate vatsva gate gate para gate 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 para gate para sangate vatsva gate gate para gate para sangate vatsva shari bhuchancho sampa sampa champo tashiram chimparoto chimpa zamolala pachavundene zindele gente chancho sampa sampa champo papa rezi wancho la lexo jawajine so lexo riki bude de jino de jinte jita churchi Pade jindo sheram chimparoto chimpazamola chepajate shinshepananchanje suvirano chondende chindeke Pashari Buddhan Chancho Sempa Sempa Champo Papa Rezi Wancho Tanche Dan Peko De Dan Ladan Dan Lama Dan Drizar Chepe Jitem Irante Chonden Pala non parto do chonden de masherabchi roto chimpe nimponje jawate pachempo dozo so. Tomo refúgio no Guru, o Buda da medicina, em quem as três joias se unem, e incito a Bodhicitta para benefício dos seres. Tomo refúgio no Guru, o Buda da medicina, em quem as três joias se unem, e incito a Bodhicitta para benefício dos seres. Tomo refúgio no Guru, o Buda da medicina, em quem as três joias se unem, e incita a Bodhicitta para benefício dos seres. A forma não fabricada de estar é isenta das limitações da elaboração, o solo morada do ser, o supremamente bem-aventurado Buda da medicina, azul, negro, escuro, pacífico e sorridente, brilhando numa auréola de luz. Sua mão direita segura o rei dos medicamentos no gesto da perfeita generosidade, e à esquerda uma tigela de mendicante no gesto do equilíbrio meditativo. Completo com todas as marcas maiores e menores da perfeição, ele veste os trajes do Nirmanakaya. Ele está sentado sobre um lótus e um disco de lua na postura Vajra. Em seu coração, sobre um lótus e um disco de lua, está a sílaba Hum, circundada pelo mantra.
enquanto, repito, o poço da existência cíclica é dragado desde suas profundezas. Om Namo Bhagavate Bekaze Gurube Durya Prabharatsaya Tathagataya Arahate Teata Om Bekaze Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze 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 Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Gate Soha Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze 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 Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Soha Om Bekaze Mahabekaze Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze 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 Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Soha Om Bekaze Soha Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze 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 Soha Om Bekaze Mahabekaze Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze 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 Gate Soha Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze 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 Gate Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Soha Om Bekaze Mahabekaze Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze Samagate Soha Om Bekaze Mahabekaze
Gate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Ha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Maha Bekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Gate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Gate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Radha Samagate Soha Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze 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 Samagate Soha. Homenagem ao Buda da medicina que tudo permeia, tudo conhece, tudo vê. Você dissipa nossos sofrimentos e enfermidades. Você consegue se o estado desperto atemporal. Curvo-me diante de você e o louvo. Você que é o esplendor da total perfeição.
o aspecto manifesto se dissolve no espaço básico. Por meio dessa virtude, que todos os seres possam alcançar o estado búdico rapidamente. A gente vai ver as perguntas agora e a gente faz a dedicação no final. Silva, Lama e Sanga querida, boa noite e obrigada. De onde que ela é? Ela não falou pelo YouTube comigo. A passagem pela forma e não forma são fases que temos que passar para reconhecer o aspecto secreto. Este último pode ser perdido, mesmo não sendo um estágio construído? Não é necessário passar pela forma e não forma. Nós podemos sair diretamente de onde nós estamos, no reino do desejo, e na verdade nós podemos sair de qualquer um dos reinos, dos 6 reinos, em direção à liberação. O reino humano é mais fácil, tem menos obstáculo, mas nós podemos sair de qualquer reino, porque na verdade o aspecto secreto, o aspecto último, ele está incessantemente presente, incessantemente operando. Então, para aqueles que têm uma capacidade de prática, eles deveriam simplesmente observar o aspecto último, o aspecto secreto, presente dentro da atividade condicionada que estiver sendo realizada. Até o ponto onde eles percebem que o aspecto primordial ele está incessantemente presente em qualquer experiência. Então essa seria a prática, né? Irani Diniz, de Recife. Na posição livre da mente, na perspectiva do conhecimento sobre os 6 reinos e vacuidade, que compreensão e atitude se faz necessária nesse momento pelo qual passamos? O primeiro aspecto que a gente deveria sempre considerar é o aspecto de sabedoria, né? Então, quando a gente diz o que eu deveria fazer na presente situação que nós estamos vivendo, a gente teria que ter o cuidado de não passar para dentro das bolhas correspondentes, né? Se a gente quiser utilizar a sabedoria. Aí nós olharmos as bolhas que nós estamos vivendo nesse momento como aspectos construídos. Aí dentro disso, se nós manifestarmos as 6 perfeições, ou seja, manifestarmos generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria, praticarmos as 4 qualidades incomensuráveis,
compaixão, amor, alegria e equanimidade, praticarmos as 5 sabedorias dos 5 Dhyani Budas, isso seria assim, o mais adequado, né? Na verdade, em qualquer circunstância, mesmo que não seja a presente situação de crise, né, nós deveríamos praticar exatamente isso. Então a gente não deveria alterar a nossa prática de compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. E as 5 sabedorias, a gente não deveria alterar isso de acordo com as circunstâncias. Nós deveríamos simplesmente praticar isso. Agora, na medida que nós praticamos isso, nós precisamos de meios hábeis. Então, os meios hábeis que a gente tiver à nossa disposição, a gente pratica. Mas a gente deveria manter a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, manter as 5 sabedorias claras, assim, enquanto nós estivermos operando. Então amanhã eu vou descrever melhor isso, né, como fazer isso. E os meios hábeis são a nossa forma de inserção atual que nós temos no mundo, são os nossos meios hábeis. Então nós fazemos melhor, procurando entender as pessoas, procurando ajudá-las, e isso é ao mesmo tempo uma prática de compaixão e é uma prática de lucidez, na medida em que nós conseguimos entender os seres dentro de seus mundos. A Ana Hickley, de Salvador, ela enviou uma pergunta da Inês, que mora na zona rural do Recôncavo. Ela pergunta como sair do reino dos infernos ou dos seres famintos se não se tem mérito ou consciência para sair dele. Aí já é um pouco difícil, né? É assim, mas, por exemplo, se a pessoa não consegue sair diretamente, pode ser que ela consiga fazer algumas práticas que sejam favoráveis, né? E vamos supor que a pessoa consiga fazer metabhavana, né? Ou seja, à distância, apenas com pensamento, a pessoa, ela aspirar ao redor, todas as pessoas com que ela se relaciona, ela aspira que essas pessoas fiquem melhor. Na medida que as pessoas, mesmo quem esteja nos infernos, quando pensa que se as pessoas ficarem melhor, vai ser melhor para todo mundo, a pessoa já está saindo dos infernos, né? Então nós temos graus assim nos infernos. E tem pessoas que sofrem nos infernos devido ao seu mau karma. Mas eventualmente a pessoa aspira à felicidade em algum nível, a pessoa tem essa aspiração de felicidade. Então se a pessoa tiver em algum nível aspiração de felicidade, ela deveria praticar metabhavana, onde ela aspira também à felicidade para os outros seres, à liberação do sofrimento. Quando isso ocorre, a pessoa começa a sair velozmente dos infernos. Então a prática mesmo é a prática de metabhavana. Agora, na medida em que nós temos uma relação com pessoas que estão nos infernos, nós podemos manifestar uma paciência infinita, assim, né? Manifestar as 4 formas de ação. Uma ação de poder, no sentido de nós não nos perturbarmos na relação com essas pessoas que estão nos infernos, não nos perturbarmos com a ação agressiva ou ação maldosa, ação mal intencionada que as pessoas exercem. E então isso seria ação de poder. Depois nós temos a ação pacificadora, que nós podemos exercer eventualmente apenas com metabhavana, se a gente não conseguir chegar perto, né? Mas se a gente consegue chegar perto, nós apoiamos essa pessoa nos seus sofrimentos. Porque as pessoas nos infernos, mesmo quando elas são os agressores, elas estão em sofrimento intenso. Então nós procuramos, assim, de um modo estável e continuado,
nós ajudamos sempre que a gente achar que é necessário e útil ajudar. Isso tem um grande efeito sobre os seres dos infernos, especialmente porque os seres dos infernos não têm um único amigo verdadeiro. Se vocês se colocarem como um bodhisattva, alguém que vai ajudar efetivamente um ser dos infernos, então a pequena ajuda que vocês possam fazer, de modo geral, vai ser muito apreciada por esses seres, né? Então isso tem um poder mobilizador, um poder transformador muito grande sobre o outro, porque não é apenas uma ajuda, é uma ajuda de alguém completamente raro, porque dentro dos infernos ninguém ajuda os seres dos infernos. Então isso é uma forma de exercer a ação pacificadora. Aí nós temos a ação incrementadora. Aquilo que a gente acha que tem mérito, é favorável, é verdadeiro, nós apoiamos. O que não é, nós não apoiamos. Nós apoiamos e implementamos e empoderamos aquilo que é favorável para a pessoa e para os outros ao redor. Mas aquilo que não é favorável a gente não ajuda. E ainda nós temos a quarta ação, que é a ação irada. Ou seja, nós pontuamos aquilo que é negativo que o outro esteja fazendo. Isso é uma ação compassiva. Os seres dos infernos, eles têm inimigos. Eles não têm pessoas que pontuem de modo crítico e ajudem eles a funcionar melhor. Eles não têm isso. Então, é muito útil se a gente vem a ajudar desse modo também, assim. Então essas são formas de ajudar os seres dos infernos, assim. Mas nem sempre nós temos os meios hábeis, nem sempre nós temos as condições kármicas favoráveis para que isso aconteça. É frequente que o reino dos infernos sejam reinos de longa duração, onde os seres eles vão acumulando ações negativas e vão afundando verdadeiramente, assim, né? Por vezes, eles primeiro vão passar por uma experiência muito negativa até que a mente deles comece a mudar, até que se disponha a mudar, né? Então a gente precisa manter essa continuidade, essa boa disposição e exercer essas 4 formas de ação. Então assim a gente pode exercer benefícios. Quando as pessoas têm um karma muito pesado, elas têm a habilidade de transformar qualquer forma de ajuda ou qualquer proximidade, elas têm a capacidade de tomar aquilo de modo negativo e exercer mais ações negativas a partir dessa ação. Então, nesse caso, nós precisamos aumentar a distância para que a pessoa não seja capaz de exercer ações negativas a partir da energia positiva que está sendo colocado para ela, né? Assim. Então, as regiões dos infernos, elas são bem difíceis, mas a continuidade da ação positiva, ela produz resultados verdadeiros e certos. Eduardo Souza de Campinas. Olá, Lama. Tenho observado em minha prática que em Shamatha em geral, observo a mente muito movimentada e tendendo a vaguear. No entanto, ao praticar Metabhavana ou buscar contemplar a vacuidade e não dualidade através dos 6 selos, surge uma estabilidade e foco claros e presentes. Devo buscar mudar algo ou seguir... Devo buscar mudar algo ou seguir na prática sem julgar ou avaliar esses processos? Se essa prática dos 6 selos ela é uma prática possível e tem foco e clareza, então com certeza essa prática é a tua prática, né? Então aí segue desse modo, porque a prática de Shamatha ela seria uma prática preparatória para ganhar foco, para poder desenvolver, por exemplo, a clareza com respeito aos 6 selos. Mas se já obtém isso, então isso está claro, né? Agora,
Eu acho que é importante, tu, a partir dos 6 selos, tu retomar a prática do calmo sentar, né? Então, como que essa experiência tranquila, ela seria um obstáculo? Ela não é um obstáculo. Então, tu experimenta fazer a prática dos 6 selos e depois repousar nessa experiência silenciosa de Dharmata. Usa isso como foco da tua prática de meditação. Denise Fabretti, de São Caetano do Sul. Como começar? Sem a sanga neste momento, estou sempre recomeçando a meditar, mas parece que não avanço. Eu ouvi a Sua Santidade Dalai Lama dizer, você deveria ter continuidade, assim, não se preocupar com se você está avançando ou não, porque isso não é uma coisa de uma vida, isso é uma coisa de muitas vidas. Eu não gostei de ouvir isso, né? Eu prefiro que aquilo seja numa vida, vamos andar rápido, assim. Eu não entendo o que quer dizer, né? Mas eu acho que a paciência também é importante. Eu espero que tu, seguindo a tua prática, tu consigas, num certo momento, ver que há um progresso, aquilo continua, né? Então, os ensinamentos são importantes. Eu acredito que tu devia estudar um pouco os ensinamentos, ouvir um pouco os ensinamentos e então meditar. Quando a mente se agita, aí tu escuta de novo, ou escuta uma parte adiante nos ensinamentos. Aí quando tu sente que aquilo foi entendido, aí tu interrompe a gravação ou interrompe a leitura e medita num sentido, aproveita a energia de Dharma, a alegria que veio da compreensão e senta silenciosa dentro dessa alegria. Quando tu sentir que a mente vagueou, aí volta para a leitura ou volta para a audição. Aí vai indo. Bruna Paixão, de Brasília. Querido Lama, algumas terapias ocidentais dizem que recriar traumas da infância na vida adulta pode ser uma forma de liberação, porque nos conectamos com os sentimentos perturbadores novamente. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre a diferença da visão budista para a visão terapêutica tradicional, por favor? Eu não sei a visão, eu não estudei psicologia, eu não sei como é que é, né? Quando eu li algumas coisas, eu vi que não tem cura dentro da psicologia, eu achei aquilo meio problemático, assim, eu até neguei aquilo. Não posso acreditar, porque o Freud, enfim, ele se manteve cuidando das pessoas, então ele tinha alguma crença que alguma coisa era possível fazer, né? Mas, então ele manifestou compaixão pelos seres. Eu achei isso, assim, notável, né? Então, eu acho que a psicologia, enfim, o cuidado das pessoas, né? Ele deveria ser algo que, enfim, apresentasse resultados, né? Na perspectiva budista, acessar os traumas é uma expressão, assim, que a gente deveria ter cuidado, sabe? Porque o que significaria acessar os traumas, né? Nós deveríamos desenvolver a capacidade de entrar em qualquer âmbito de sofrimento, né, dos nossos próprios sofrimentos, e elucidar e dissipar isso. Mas o processo budista de fazer isso está ligado ao reconhecimento da vacuidade, está ligado ao reconhecimento dos 6 reinos, a como que a nossa mente ela constrói as realidades e fica presa dentro dessas realidades. Ela está ligada a essa percepção, né? No caso da psicologia, eu realmente não sei qual é o princípio da cura. Eu não entendo, porque até mesmo a condição da normalidade das pessoas, na perspectiva budista, isso não é uma normalidade, isso é um estado
fixado aos 12 elos da originação dependente. Eu acredito que a normalidade dentro da perspectiva da psicologia é um funcionamento sem sofrimento, com sofrimento num certo nível tolerável e aceitável, a operação dos 12 elos da originação dependente. O Buda é muito mais exigente, ele vai nos convidar a abandonar esse tipo de operação. Então, eu não sei bem como inserir esse processo de cura da psicologia propriamente. Mas, na perspectiva budista, nós deveríamos acessar tudo aquilo que é perturbador para nós, mas a gente não precisaria ir atrás. Quando as coisas acontecem, então nós vamos elucidando. Elas estão todas interligadas. Então a gente não entra pelo sofrimento propriamente, pela característica de sofrimento. A gente entra pela compreensão do sofrimento estrutural de todos os seres, ao ponto de nós percebermos o nosso sofrimento estrutural. Quando a gente percebe o nosso sofrimento estrutural, a gente vai perceber que ele é chamado de sofrimento estrutural porque ele potencializa todo o sofrimento conjuntural. Ou seja, as circunstâncias múltiplas de sofrimento que a gente tem vêm do sofrimento estrutural. E ele é muito mais amplo do que as perspectivas aflitivas que a gente viveu, os pequenos traumas ou grandes traumas que a gente viveu em diferentes momentos, né? A gente precisaria acessar os pequenos traumas ou os grandes traumas ligados à própria identidade, associar isso ao sofrimento estrutural de todos os seres, né, que está ligado à ignorância e à operação dos 12 elos da originação dependente. Então, se é que o budismo tem uma psicologia, esse seria o processo, né? E quando a gente compreende isso, então nós vamos compreender que a liberação é possível, não só a nossa, como a de todos os seres. E isso dá origem à bodhicitta. Então, na perspectiva budista, quando o bodhicitta surge em nós, quando nós fazemos contato com os vários sofrimentos estruturais, os sofrimentos conjunturais, e a gente entende isso de uma forma ampla, não centrada apenas na nossa identidade, mas a gente vê isso em todas as direções, aí brota bodhicitta. Quando brota bodhicitta pelo contato com o sofrimento, se a gente quisesse falar numa psicologia budista, isso seria a cura, né? Então nós estamos curados enquanto uma pessoa, mas o caminho é longo, o que vai acontecer depois ainda é um caminho longo. Isso é como se nesse momento nós estivéssemos no início do caminho, né? Então aí nós estamos no primeiro dos 8 passos do nobre caminho do treinamento em meditação e treinamento da lucidez. Isso é o processo preparatório que nos leva até esse início, né? Então, resumindo, nós deveríamos entender, estudar a primeira nobre verdade, entender o sofrimento estrutural das pessoas, que inclui a aspiração por uma transmigração constante, a busca por um lugar tranquilo, um lugar favorável para nós, com pessoas favoráveis, né? E quando nós entendemos o sofrimento estrutural, nós vamos entender que ele é chamado de sofrimento estrutural porque ele potencializa as múltiplas pequenas circunstâncias ou grandes circunstâncias de sofrimento, que a gente tem um sofrimento associado aos próprios órgãos dos sentidos e à própria mente, quando o sofrimento é claro. Ele depende de circunstâncias, ele surge dependendo de circunstâncias. Então, quando nós conseguimos associar isso ao sofrimento estrutural, esse ponto é super importante. Na sequência, a gente precisaria entender isso como uma natural manifestação dos 12 elos da originação dependente, sendo então a originação dependente a base de todo sofrimento. E se a gente puder acessar
os nossos sofrimentos passados, ou de infância, com esse olhar, isso é uma boa coisa. Que isso gere depois a compreensão de que a liberação do sofrimento é possível, e aí surge bodhicitta, surge a compaixão por todos os seres que estão presos nessas circunstâncias e eles não conseguem sair. Então a gente aspira a ajudá-los, aspira a sair disso e ajudar os seres que estão presos desse modo. Isso é a bodhicitta. Felipe Gonçalves, de Curitiba. Qual seria a prática mais adequada para sair do reino dos humanos, quando se há muito desejo e apego? Eu acho que transmigrar de um reino, de um lugar para o outro é inútil. O que a gente precisaria é se manter no reino humano ajudando as pessoas. Então o que a gente precisa de fato é lucidez. Então essa lucidez ela vai começar pelo estudo da primeira nobre verdade. Então nós vamos precisar estudar a primeira, depois a segunda, que é as causas do sofrimento, entender os 12 elos da originação dependente, como que a mente constrói as realidades, e depois a gente vai perceber como a liberação é possível. E disso brota a bodhicitta, e daí brota o caminho, né? Então, eu acho que o ideal é se manter dentro do reino humano ajudando os seres e seguir o caminho de 8 passos. Então, se há que alguma mudança, uma saída do reino humano, seria a saída da ignorância, propriamente, que está conectada ao reino humano e também aos outros reinos, né? E essa saída, quando nós aspiramos a essa saída, nós saímos em direção ao caminho. A gente faz o voto de trazer benefício aos seres e segue evitando causar dano, trazendo benefício, praticando meditação, desenvolvendo lucidez e reconhecendo o aspecto primordial. Então essa é a nossa prática, nós saímos nessa direção. Fabiana Guedes, de São Paulo. Olá, Lama e equipe do SEB. Fiquei em dúvida sobre o conceito de unidade exposto no retiro na parte da tarde. A unidade, nesse caso, seria compreender que todas as coisas são apenas aspectos manifestos da mesma realidade e que dualidade são forças complementares? Agradeço pelos ensinamentos. Então, quando nós olhamos para as aparências e reconhecemos as aparências como separadas de nós, isso seria a dualidade, né? A dualidade. Então, quando então nós olhamos os diferentes seres e vemos todos eles separados, operando de um outro modo, nós não estamos encontrando um contato com a perspectiva sutil e secreta. Quando nós entendemos o aspecto secreto, então do aspecto secreto, que é o aspecto gerador de todas as aparências sutis que potencializam as aparências grosseiras, esse aspecto secreto, ele, a forma mais assim profunda de examiná-lo, de descrevê-lo, é através disso que nós vamos chamar de não dualidade. Ou seja, essa mente primordial secreta, ela se manifesta como a aparência e se manifesta como aquele que olha a própria aparência. Então, isso é o aspecto sutil e o aspecto grosseiro, inseparável do aspecto secreto. Então, desse modo, nós vemos uma variedade de seres também, e quando nós vemos essa variedade de seres, eles parecem separados de nós. E aí nós começamos a compreender que não há essa dualidade também. Então, essa multiplicidade de mentes separadas, ela corresponde a uma manifestação única. Então, nesse sentido, unidade. Mas eu, quando usei a palavra unidade, eu pedi desculpa. Eu digo que a palavra unidade, ela não é uma boa palavra. A palavra mesmo é não dualidade. Porque quando a gente vai falar de unidade, nós já estamos criando agora uma existência. Essa existência
nós olhamos para ela, a unidade. Então nós já estamos aqui, a unidade está ali. Aí já começou um problema todo complicado. Por quê? Porque a linguagem nossa é a linguagem separativa. Então a nossa linguagem, ela não dá conta disso, né? Se a gente vai dizer uma linguagem, então a gente vai expressar isso com alguma palavra, a gente diz Om, e pronto, ficamos assim. Esse é o aspecto da não dualidade. Para entender isso aí tem uma corrida, né? Assim, isso não vai ser uma compreensão comum. Se a gente não compreender como que a mente secreta opera, a gente não vai entender esse aspecto. Emílio Raio de Olinda. Lama, qual a relação entre os 6 reinos e os 12 elos da originação interdependente? Os 6 reinos já estão presentes no primeiro elo, a Vidya, na forma de loca, ou surgem com o desdobramento dos 12 elos? Eles surgem no desdobramento. No diagrama da roda da vida, qual a relação entre si dos aros que a compõem? A leitura é feita do centro para a parte mais externa, sendo que o círculo mais externo toma o mais interno como base, ou cada círculo é uma categoria diferente de ensinamento completo? Muito obrigada. O centro da roda, ele manifesta os 3 venenos, né? Então os 3 venenos, eles são geradores, assim, todas as manifestações, elas estão ligadas aos 3 venenos. O aro seguinte é a impermanência, então tudo está manifesto também de uma forma associada à impermanência. Aí nós temos os 6 reinos, depois os 12 elos, né? Eu diria que todas essas partes, elas clarificam uma ideia principal, assim, clarificam a nossa existência, né? São aspectos da nossa existência. Eu não diria que há, por exemplo, uma precedência entre as partes, né? Se a gente pensar numa precedência, eu colocaria os 12 elos como a base de todo o resto que surge, assim. Daiane Costa, de Fortaleza. Querido Lama, na grande vacuidade a presença lúcida também é contínua, ou por ser não dual, há uma espécie de adormecimento? A natureza lúcida, não dual, ela é incessantemente presente. Ela se manifesta por dentro dos aspectos comuns da realidade. Os aspectos comuns da realidade, eles ganham vida a partir da vida do aspecto primordial. Thaís Fonseca, de Viamão. Tatá, talvez? Tatá Cristal? Como seria a manifestação de Marpa em sua vida comum e extraordinária ao mesmo tempo, neste momento planetário, em relação a aspirar ter uma vida comum e com ela desenvolver a mente mais lúcida? Ela fez essa pergunta tocando, cantando, ou foi só... Tatá é danada, ela é assim. Esse é o ponto da Tatá. O Tatá que é o Sansara. Aí logo Marpa, né? Marpa, ele era um fazendeiro, ele tinha uma vida de família, ele funcionava assim, né? Então, a Tatá eu acho que ela devia copiar o Marpa, assim, né? Devia, né? Mas não basta o Sansara para ser um Marpa, entendeu? É necessário a lucidez. Então, o que o Marpa tinha, né? O Marpa tinha o aspecto primordial, ele tinha a capacidade de reconhecer a característica secreta em todas as aparências e o aspecto sutil também, né? Então, a prática é essa. Sansara a gente já tem. A gente pega, bota o aspecto sutil e o aspecto secreto. É fácil. Eliane Xavier, de Volta Redonda. Querido Lama, a pessoa que se vê vítima de Maharaja, onde ele certeiramente atacou seu ponto de fixação, como o senhor falou no retiro à tarde,
como agir daí em diante, que ensinamentos contemplar e que práticas fazer, de um modo mais objetivo. Maharaja, de modo geral, é bem-vindo, né? Quando os praticantes são poderosos, eles fazem uma prece que eu nunca achei muito bom, não sei, mas assim, ó, que o meu karma seja rápido, né? Ou seja, quando eu faço uma coisa equivocada, que aquilo venha rápido, o retorno kármico ele seja rápido, né? Para não seguir muito longo por um engano, né? Porque essa perda de tempo ela é um problema, né? Então, eu acho que a gente, encontrando Maharaja, e Maharaja podendo nos pegar algum ponto de fragilidade, se a gente conseguir transformar isso em sabedoria, isso é uma grande coisa. Isso é super importante, né? E, eventualmente, nós lastimamos Maharaja porque quando Maharaja pega aquilo não é bom, né? A gente não quer aquilo, né? Maharaja não é legal. Ele não tem uma boa intenção, né? Mas a gente precisaria entender Maharaja como Buda. Ou seja, eu estava construindo, tinha uma construção frágil. Maharaja foi lá e pá! Foi na fragilidade, né? Isso é um problema de fato, assim, né? Mas isso nos faz sair daquele lugar. Aquele mundo, ele eventualmente cessa e nós vamos nos construir de um outro modo, num outro lugar. Então esse é o nosso desafio, né? É retomar. O Maharaja não consegue atingir o aspecto secreto. Oh, esse é um ponto. Então se a gente tem o refúgio no aspecto secreto, nós estamos a salvo. Lá é o teto, a gente corre, se joga no aspecto secreto. O aspecto sutil ele nos pega, o aspecto grosseiro ele nos pega. O aspecto sutil é como que a gente também se constrói, né? Então, os nossos referenciais, o que nós estamos tomando, assim. Então, o Maharaja pega o aspecto grosseiro, pega o aspecto sutil. Aí nós precisamos nos jogar no aspecto secreto. Então, tem muitas pessoas que foram atingidas por Maharaja, morreram no aspecto grosseiro, morreram no aspecto sutil, e isso permitiu um ressurgimento, assim, num outro padrão, né, posterior a essa destruição. Então, a melhor coisa que pode acontecer para nós é a gente ser capaz de se reinventar desse modo, assim, né? Esse é o ponto. Se reinventar junto com o Dharma, isso é uma boa coisa. A Marta de Gamão. Boa noite, querido Lama. Eu tenho dúvidas sobre a meditação em deambulação. É uma prática de chama tempura? O fato de ter que cuidar onde se pisa não é um obstáculo? Por favor, comente alguma coisa sobre este tipo de prática. Profunda gratidão por tudo. Um abraço. Essa prática ela pode ser uma prática super interessante, assim, mesmo no aspecto profundo, né? Eu acho, assim, né? Porque quando nós estamos caminhando, nós temos um fluxo inevitável sensorial. Então, se a gente conseguir olhar esse fluxo sensorial de uma forma profunda, eu acho isso super interessante, né? Então, a gente tem o aspecto grosseiro, aí nós temos o aspecto sutil, que é onde que nós vamos colocar os nossos referenciais, a nossa mente. E a gente vai reconhecendo esse lugar que a gente colocou a nossa mente como inseparável da grande amplidão, que nos permite então escolher esse lugar, né? Então a gente pode não só caminhar, como a gente pode correr em estados sutis específicos, assim. A gente pode andar de bicicleta nesse lugar, né? Então a gente pode fazer exercícios e pode caminhar calmamente, focando esses estados, focando um estado particular, assim. Essa é uma boa prática. Uma boa prática. Patrícia Caselli, de São Paulo.
Quando sentimos muito remorso de erros cometidos no passado, isso pode trazer culpa, aflição e tristeza. Como lidar com esse sentimento? A culpa não é uma boa ideia, porque é melhor a gente pensar, não, aquele que fez aquilo não sou eu. Aquilo eram os referenciais daquele tempo, agora eu não sou aquele ser, eu estou fazendo um outro jeito. Agora, se a gente for ainda aquele ser, é bom a gente aprender, então, né? Se nós fizermos coisas negativas, é bom que a gente não reedite aquilo, é melhor não fazer. Né? Agora, por que a gente fez? A gente fez por causa das bolhas de realidade. Então a gente olha com cuidado, assim. Eu acho interessante despessoalizar as ações negativas, né? Aquilo era a bolha. A gente estava dentro daquilo, aquilo parecia completamente natural, então a gente exerceu. Mas agora a gente olha e vê que aquilo não era uma boa ideia, aquilo não tinha inteligência nenhuma, aquilo não foi legal. Né? Mas o arrependimento, o remorso, essa aflição, ela está ligada a uma noção de uma identidade. Então a identidade sente que ela perdeu alguma coisa porque ela fez tal coisa, o currículo dela sujou, assim, aquilo não foi legal. Né? Então o remorso ele está frequentemente ligado à própria identidade, não propriamente ao sofrimento que a gente causou no outro. Né? Mas se a gente causou sofrimento, isso é o problema, então a gente pode tentar reparar na conexão com o outro. Se não for mais possível reparar na conexão com o outro, a gente pratica metabhavana. Não só na relação com o outro, não só para o outro, na conexão com o outro, mas para todos os seres. A gente começa com metabhavana para aquele ser e logo em seguida a gente se dá conta que a gente fez muitas atrocidades, assim, a gente fez muitas coisas negativas, inadequadas para muitos outros seres. E esses seres, eles não tinham a capacidade de se defender propriamente, e eles sofreram com aquilo que a gente manifestou, não só nessa vida, como em outras vidas. Né? Então a gente consegue ver facilmente os nossos referenciais como aspectos sutis que estão presentes hoje, que causaram problemas para alguns seres, eles são os mesmos que a gente está carregando há muito tempo, então nós devemos ter causado sofrimento por um número muito grande de seres em outros lugares também. Assim, né? Mas a gente não toma isso como uma identidade, a gente toma isso como uma ignorância, a gente entende isso como uma ignorância, o aspecto negativo, e refaz os votos de ultrapassar a ignorância, ultrapassar os impulsos e as aflições negativas, né? E a gente entende que a gente faz isso porque a gente não tem a compreensão adequada, nós não compreendemos, não entendemos de uma forma ampla, e por isso a gente faz os votos de ir até o fim do caminho e conseguir liberar e ajudar os outros seres a liberarem também os seus sofrimentos. Né? A Caroline Cantídio, de Natal. Querido Lama, é uma alegria acompanhar os seus ensinamentos. Em uma das preces nós dizemos que eu possa perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Em paralelo a isto, percebo que em histórias sobre como algumas reencarnações são localizadas, as indicações chegam para os próximos através de sonhos. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Imensa gratidão. A gente precisaria olhar como que a mente de sabedoria ela encontra formas de se manifestar. Né? Quando nós estamos constantemente ocupados assim no cotidiano, dentro de bolhas de realidade, operando através de identidades, a gente não tem muito, não tem oportunidades dessa mente poder operar de outro modo a não ser
a partir dessas demandas práticas que a gente está ligado, né? Mas quando a gente, por exemplo, senta para meditar, aí a mente vai se abrindo, eventualmente também surgem imagens. Quando nós vamos deitar, vamos dormir, aí nós temos os sonhos. Esses sonhos, num primeiro momento, eles se referem a coisas do próprio cotidiano, assim, que a gente viveu e estão precisando ser resolvidas. Mas, por vezes, surgem situações onde tem os sonhos mais profundos que se referem a marcas mentais que foram produzidas por um tempo, em tempos anteriores. Então, isso é interessante. Às vezes a pessoa tem uma sensação de que ela sonhou coisas que ela não viveu nessa vida. Ela não sabe por que ela teve esse tipo de sonho, porque aquele ambiente, aquelas pessoas, aquelas situações, elas não dizem respeito às coisas que a pessoa está lidando. Assim, né? Então, isso se refere às regiões de Alaya Vijnana onde a pessoa nasce, né? Por exemplo, uma criança pequena, ela tem naturais lembranças ou tendências que vieram das experiências de vidas anteriores, que são manifestas a partir da base onde a mente está operando, a base condicionada, a Alaya Vijnana, a região de Alaya Vijnana que a pessoa estava operando. Então ela surge desse modo. Na medida em que a criança vai sendo educada e vai tendo que se ajustar às várias circunstâncias, esses aspectos eles vão ficando vestidos por outras manifestações que as pessoas vão introduzindo, assim, né? Do processo de convívio, que é um processo de educação também, né? E no final de um tempo, a pessoa ela está escolarizada, ela está fabricada pelo entorno, aí nós geramos as identidades. Depois que essas identidades elas se manifestam, aí tem um período onde a pessoa ela para um pouco e diz, mas isso, eu não quero seguir sendo isso. Aí a pessoa pensa o que ela poderia ser. Então é um momento interessante onde ela vai acessar assim, as tendências que ela efetivamente traz de outras vidas, né? E na medida em que ela busca acessar isso, isso pode surgir em meditações, surgir em meio aos sonhos, surgir lembranças de fato, né? O Buda ensina como produzir essas lembranças também, como lembrar tudo para trás, assim, como fazer isso através da prática meditativa, né? Assim. Mas a lembrança das vidas passadas, ela não é alguma coisa crucial. O que realmente nós precisamos é nos libertar dos condicionantes. Nós precisamos gerar esse reconhecimento do aspecto secreto, que é esse aspecto amplo, e manter com clareza o treinamento de que todo aspecto grosseiro ele está associado a um aspecto sutil, e todo aspecto sutil e grosseiro são manifestações do aspecto secreto, né? Então isso é super importante, manter essa unidade de avaliação de cada experiência, né? Nós também não somos as nossas identidades das vidas anteriores. O fato de haver essas regiões que influenciam a nossa mente, essas regiões a gente não precisaria pensar que nós somos isso. A gente não precisaria se associar a esse tipo de referencial. Nós somos a liberdade, nós somos a natureza livre da mente, nós somos o aspecto secreto, né, o aspecto livre. Esse aspecto livre se permite surgir de muitos diferentes modos.
Por isso que a gente tem lembranças de outras coisas que a gente já fez, assim, né? Mas nós não somos nem o que nós somos hoje, nem o que a gente foi no passado. Isso são passagens, é a própria ignorância imaginando e criando as identidades e a conexão com as identidades. Nós não somos isso. Então nós vamos fazer dedicação agora. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lobe chosun ring le che zalin sasun Peldrugyo chosun awadang medrau do sungele cho. Então, boa noite, obrigado pelas perguntas.